Vou pedir à professora Susana Nápoles que nos faça a sua apresentação. Não é fácil. Professora Susana Nápoles, Aqui no centro, e se viram a mas tem que exposição carregar lá muito, fora do Relógios de Sol, foi uma exposição para andar para a itinerante frente, para a direita. que correu escolas, creio que também esteve associada ao Ano Internacional da Astronomia, penso que é anterior até, e que teve uma recolha de muitas fotografias e daquilo que havia pelo país. Aliás, publicou um livro no CTT também, não é? Uma publicação que está no CTT sobre relógios de sol. Sim, está aqui. De modo que é um grande gosto, exatamente, professor Necrato também, e é um grande gosto tê-la aqui para nos poder falar sobre isso. Muito obrigado. Agradeço muito muito o convite. pela presença. Só lhe digo, eu sou professora auxiliar. Está bem? Está bem. Sim, sim, está bem. Muito obrigado. Olha, muito boa noite. Hoje a ideia era fazer um bocadinho uma viagem no tempo, começando pelo princípio da luz, da presença do homem e de como é que este triângulo luz, sombra, relógios de sol começou na pré-história e nos está a acompanhar até ao século XXI. Bom, eu começo com um texto que não é bem da conferência da semana que vem, não é do Big Bang, mas é do livro do Gênesis, que terá cerca de a data do primeiro milénio antes de Cristo. O seu texto foi pela tradição judaico-cristã atribuído a Moisés. Moisés partiu para o exílio no ano 1500 e qualquer coisa antes de Cristo, na altura tinha cerca de 40 anos. Quem se analisa já do ponto de vista de conteúdo, coloca o livro do Gênesis como sendo da autoria de várias pessoas, portanto não ter um autor único, mas situa claramente, exatamente no primeiro milénio antes de Cristo. E portanto, no princípio era a luz. E agora, uma curiosidade, reparem que toda a evolução, até o aparecimento do homem, neste caso, é feita em 7 dias, não é? Portanto, no princípio era a luz, e agora, o que nos traz aqui hoje, de facto, é concretamente o Sol, não é? E criou tanto o Sol como a Lua, e associou o Sol para o dia, para iluminar durante o dia, e a Lua para iluminar durante a noite. Agora, como é que, quando o homem apareceu à superfície da Terra, a ideia da medição do tempo, como é que ter-se-á dado conta, evidentemente, que ora havia luz, ora não havia luz. E, portanto, o lógico seria pensar que tinha havia um período de luz e um período de noite. Agora, o que é que acontece? Acontece que teve a ideia de dividir esses períodos em 12 horas. Por que será às 12 horas? O número 12 aparece, de facto, em contextos muito variados, não é? Desde os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os 12 signos. Agora, depois, o facto de ser o produto de 3 por 4, 3 o número divino, 4 o número humano, depois pelo mais pequeno que tem o maior número de divisores. Porque o 12, enfim, poder-se-ão dar muitas explicações acerca disso. Mas o que é um facto é que relativamente às horas, as horas de inverno eram curtas, as horas de verão eram longas. Agora, quando é que se deixou de usar as ditas horas temporárias? Quando é que se passou a dividir os dois períodos, juntar-se os dois períodos e dividir em 24 horas? Terá sido Hiparco que terá feito essa primeira proposta, mas o que é um facto é que se continuou a usar durante muito tempo as horas temporárias. Portanto, se nós voltarmos a referência concretamente à Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento temos aquela parábola do trabalhador da vinha, das horas do trabalhador da vinha, estamos a falar de horas temporárias, por exemplo, nesta situação. É um exemplo interessante, exatamente para se ver que não podemos dizer... Quer dizer, não vivíamos num tempo em que as notícias se propagassem depressa e, portanto, logicamente, aquilo que em muitas situações já ia muito à frente e depois continuava-se ainda a usar qualquer coisa que já seria muito retrógrado. Mas eu vi também uma referência curiosa que ainda no início do século XX no meio rural no Japão havia quem usasse ainda horas temporárias. Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária. Agora, quando o homem terá começado a observar o Sol, porque é que o homem começou a observar o Sol? Porque começou a perceber que, provavelmente, que a ideia que havia qualquer relação entre
o movimento do Sol, a duração do dia, a temperatura, e, portanto, isso para o homem era muito importante. E essa situação surgiu quando as tribos se começaram a fixar. Portanto, quando andavam muito em movimento, não tinham tempo para observar o Sol. A partir do momento que se fixaram, começaram a observar o Sol e a perceber que, de facto, que quando o Sol estava mais alto, normalmente o que é que havia? O dia era maior e o tempo estava mais quente, e à medida que o Sol ia baixando, essa situação invertia-se e vinha exatamente um tempo mais frio e uns dias mais curtos. Curiosamente, pode-se pensar que para o homem primitivo, enfim, com todas as dificuldades inerentes à sobrevivência, a ideia do solstício de verão fosse muito entusiasmante. Mas era exatamente o contrário, porque para ele o que era entusiasmante era o solstício de inverno, porque o solstício de inverno marcava exatamente o momento da vida em que, enfim, o pior já tinha passado e a partir daí haveria mais calor, haveria mais para comer, etc. A primeira coisa que ele terá tentado fazer, e Portugal é razoavelmente rico neste tipo de monumentos, o cromlech das almendras, e temos aqui, não se consegue ver, mas há uma disposição circular e depois existem pedras em determinadas posições. Começou a tentar relacionar, portanto, perceber onde é que o Sol nascia e se punha nas diferentes alturas do ano e marcar essas posições. Concretamente, por exemplo, neste esquema, para conhecer, por exemplo, para marcar o solstício de inverno, que era concretamente aquilo que achava que era muito importante. O que é que fazia? Procurava, teria que observar o nascimento do Sol, não é? E, portanto, colocar menires de forma que o alinhamento... Isto devia ser... Temos aqui um alinhamento para o nascer do Sol, um alinhamento para o pôr do Sol. O que é que acontece? Isto seria no solstício de inverno, no solstício de verão. Evidentemente que ele faria uma observação análoga, mas pondo-se exatamente nesta situação. Aquela disposição circular dos cromlechs, no fundo, as pedras, portanto, havia ali alinhamentos que correspondiam a determinado tipo de posições do Sol. E não só de posições do Sol, muito provavelmente também posições de estrelas, alguma associação já a questões de ordem religiosa, que sempre acompanharam o homem desde que ele apareceu à superfície da Terra, e, portanto, era esse tipo de marcações que gostaria de fixar e de poder dizer que numa determinada estaria próximo de uma determinada altura ou não. Reparem que este tipo de alinhamentos levaram com certeza à construção dos calendários, não é? Reparem que nós agora poderíamos dividir ali assim, ter a linha dos equinócios e depois a procura da linha norte-sul. Claro que aqui haveria uma questão de medição de ângulos que também não me parece que à partida fosse muito natural que nessa fase pudesse ser feita, mas concretamente o que é que se observava? Observava-se que a sombra, de facto, variava ao longo do dia, era mais comprida de manhã, depois encurtava até a uma determinada hora e depois voltava-se a alongar. Mas o que é que acontecia? Acontecia que se espetasse uma vara no chão, quem diz uma vara diz um menir, pronto. O que é que acontecia? A sombra não estava sempre na mesma direção. E, portanto, o traçado, a direção da sombra não dava para fazer qualquer tipo de medição no sentido do dito relógio de Sol. Estava-se muito longe do relógio de Sol. Exatamente porque para fazer uma medição eu teria que marcar qualquer coisa no chão. Onde é que eu ia marcar? Nas horas de verão, nas horas de inverno, portanto havia aí uma situação complicada para resolver. Mas também relacionou o comprimento da sombra com a altura do Sol. Quando o Sol está mais baixo, a sombra é mais longa. Quando o Sol está mais alto, a sombra é mais curta. Se nós pensarmos, agora, relativamente ao que estávamos a falar há bocado, da determinação dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, provavelmente o este e o oeste tinham os menires dos solstícios e, portanto, poderia haver ali uma divisão natural ao meio e tinha oeste-oeste. E depois, escusava relativamente ao norte-sul, o que é que pode ter provavelmente usado? E reparem que nos ditos cromlechs aparecem muitas vezes menires grandes soltos no meio. Portanto, eventualmente, usando a sombra, numa situação como esta, o que é que acontece? Acontece que a sombra vai apontar para norte, não é? Exatamente ao meio-dia,
ao meio-dia, digamos, quando a sombra é mais curta, portanto, ela está-nos a definir, está a ficar definida exatamente a direção norte-sul. Agora, temos aqui os menires, agora vamos dar um salto para, digamos, uns menires mais evoluídos, não é? Os menires mais evoluídos serão os ditos obeliscos. Agora, se é um facto que o homem, chamemos-lhe pré-histórico, tinha uma necessidade clara de sobrevivência, de perceber um bocadinho, ou de tentar perceber como é que o Sol funcionava, entre aspas, estes obeliscos, que entretanto, como foram distribuídos um pouco pelas cidades europeias, não teriam eventualmente nada a ver com exploração de qualquer coisa do tipo científico. Portanto, eles tinham mais diretamente a ver com questões religiosas, muito provavelmente. Eles seriam representações de raios petrificados, fundamentalmente. A ideia seria essa. Está aqui o obelisco do Ramsés II, que está na Praça da Concórdia. Há um bocado de história à volta deste obelisco. Diz-se que teria sido o Napoleão que o tinha trazido, mas não foi. Parece que não foi. O obelisco foi dado pelo Carlos X e foi dado mesmo. Não foi trazido assim na bagagem pelo Napoleão. Portanto, os obeliscos que costumavam aparecer aos pares, e ele estaria ali, não é? No templo, este seria o da Praça da Concórdia, seria exatamente o que estaria aqui. Portanto, eles acharam que o podiam tirar e oferecer, tudo bem, pronto, veio para Paris o obelisco. Agora, a questão da sombra. Se nós pensarmos aqui nas peças do grego Aristófanes, ele fala concretamente da utilização da sombra, da medida da sombra, para dar uma ideia da passagem do dia. E põe uma mulher queixando-se que o marido não fazia mais nada do que estar à espera que a sombra tivesse 10 pés para vir comer, não é? Porque era a preocupação que tinha. Também aqui é curioso pensar que portanto, nesta altura já havia relógios de sol, não é? Mas continuava a ser através dos pés. E existe até uma referência do Fernando Correia de Oliveira, exatamente das tabelas dos pés, não é? Portanto, na Idade Média, as pessoas tinham horas que era através dos pés. Em vez de medirem, de olharem para o relógio, também não era fácil, não é? Mas mediam os pés e havia tabelas de pés que nos davam uma ideia do andamento exatamente do dia. Bom, e agora talvez seja a altura de dizer, afinal, o que é um relógio de sol. Um relógio de sol é um instrumento que determina as divisões do dia através do movimento da projeção da sombra de um objeto, que é o gnómen, sobre uma base graduada. Ora, vamos lá ver aqui neste caso, o gnómen está ali, teremos aqui assim uma base graduada. Este relógio é um relógio vertical que está virado a sul. Eu já agora pergunto se alguém sabe onde é que ele está. Toda a gente já ouviu N vezes, mas provavelmente nunca repararam. Eu também só reparei nele há muito pouco tempo, quando comecei a interessar por relógios de sol. As pessoas passam pelas coisas e à partida não sabem onde é que eles estão. Ele estava ali fora, num painel. Este relógio, quem vai ao Corte Inglês, está de frente, não é? É na igreja de São Sebastião, mas é um relógio muito pequenino, enfiado no cunhal e, portanto, vê-se razoavelmente pouco. É dos poucos que está suficientemente alto para não estar estragado e, portanto, está a funcionar. Ora bem, agora relativamente às origens dos primeiros relógios de sol remontarão a 3000 a.C. Aquele modelo que ali está tinha cerca de 30 centímetros e terá sido utilizado pelo faraó Tutmósis III nas suas viagens e, portanto, ele dava-nos uma ideia do andamento. Isto era colocado contra o sol, e, portanto, havia aqui assim a sombra e havia aqui umas graduações que davam uma ideia do andar do tempo. Fundamentalmente, a ideia era essa. Bom, teremos aqui já uma situação bastante mais sofisticada, porque este relógio também é do século IV a.C., é um relógio egípcio também, mas o que é que ele tem? Reparem que, neste caso, é o primeiro exemplo que ao que parece, na história da gnomónica, que aparecerá com a marcação dos meses. Portanto, com a consciência de que, para ver as horas, tinha que se ter em conta em que mês é que se estava.
E, portanto, nesta situação, estaríamos aqui, se o Sol estivesse daqui, a sombra projetava-se e, neste caso, se estivéssemos aqui assim, no mês de maio, nós viríamos que já se tinha passado uma fração da hora terceira. Este outro relógio, também curiosamente, estes relógios, este era portátil, era pouco portátil, a partir de determinada altura o Berosus fez um corte em que fazia um semi-hemisfério para o tornar de facto mais leve, mas o que é que se pretendia? Reparem que o que tinha acontecido é que se tinha percebido que a sombra de uma vara vertical, por si só, não dava para fazer medição nenhuma, exatamente por causa da diferença, da variação da direção da sombra. E, portanto, o que ele fez foi uma tentativa de arranjar uma correspondência, uma bijeção entre a esfera celeste e exatamente o que se passava no relógio. E o relógio, o que é que tem? Tem uma cavidade, tem aqui, de facto, uma divisão em 12 horas, ele marca aqui assim, reproduz a esfera celeste. Reparem, o gnómon está aqui assim no meio, e depois estão desenhados os arcos correspondentes aos solstícios e equinócios, e depois divide o resto em 12 partes. A sombra dá-lhe uma ideia exatamente das horas, mas obviamente que essas horas dependem das estações do ano, neste caso. Curiosamente, normalmente o relógio de sol que nós vemos, todos aqueles que estão ali na exposição fora, com raras exceções, são relógios grandes, não é? Portanto, são relógios para estarem em edifícios, para poderem ser vistos ao longe. Este relógio aqui assim tem a 5 por 5 centímetros, porque terá sido encontrado nas escavações do templo do rei Herodes, no ano 70, e aqui temos um relógio romano, faltam alguns fragmentos, é do tipo de cônico, tem as marcações, porque mais uma vez aqui ainda estávamos na fase de não se ter desvendado ainda o segredo de pôr os relógios a funcionar, e portanto havia sempre uma tentativa de dar-lhes uma forma diferente, na expectativa de que as horas ficassem mais bem definidas. Este relógio era do tipo cônico, tem aqui as marcações, e o gnómon estaria aqui, estaria numa posição horizontal. Este está no Museu dos Contos Carlos Guimarães, em Cascais. Bom, agora, onde é que foi de facto a grande descoberta? A grande descoberta foi constatar-se que, se o gnómon estiver dirigido conforme o eixo da Terra, então o que é que acontece? A sombra aumenta e diminui, mas mantém a direção à mesma hora. E então, se isso acontece, então já se pode marcar horas solares, obviamente, exatamente desde que se ponha o gnómon exatamente paralelo ao eixo da Terra. Isso não é difícil, basta ter em conta a latitude do lugar. Sabendo a latitude do lugar, nós podemos orientar, de facto, construir um relógio nestas condições. Este exemplo aqui, que aqui está, até é muito pouco bonito, mas é claramente o mais simples, tem aqui assim um plano, reparem que tem aqui as marcações, tem o gnómon que deverá fazer com o plano horizontal ter uma inclinação igual à latitude do lugar, e digamos que o plano do relógio, aliás, como viram lá fora nos relógios de cartão, o que é que acontece? Este ângulo, que forma aqui assim, é complementar exatamente da latitude do lugar. Ora, fundamentalmente, estou a completar um bocadinho o que foi posto lá fora, que está nos painéis, porque qual foi a ideia? Temos aqui o observador, e é colocar um plano paralelamente ao Equador, por isso chama-se relógio equatorial, e temos exatamente aqui o gnómon paralelamente à direção norte-sul. E então, quando o Sol anda no seu movimento aparente, a sombra vai cair exatamente aqui assim sobre o relógio e vai andar 15 graus por cada hora, tendo em conta exatamente a divisão do dia, e portanto em 24 horas, em cada hora ela andará 15 graus. Se nós agarrarmos a ideia foi, no fundo, agarramos ali no dito prato, chamemos-lhe assim, está espetado no chão, e agora é só uma questão de fazer aqui uma montagem. Reparem, este ângulo é a latitude, e o que é que acontece? Acontece que este tipo de relógio tem um senão, e o senão que tem é, na primavera e no verão, o Sol incide deste lado, e eu posso ver as horas nesta face. Mas o que é que acontece? Acontece que os arcos diurnos, como nós vimos, vão andando e vão tornando cada vez mais baixos, e o que é que acontece? Acontece que, a partir de determinada altura, ele deixa de iluminar esta face. E então o que é que temos que fazer? Temos que fazer exatamente uma graduação, obviamente em sentido contrário, do outro lado.
Como é que isto se pode solucionar naqueles modelos que têm lá fora em cartão? É exatamente esta situação que se verifica. Estes dois exemplos que estão aqui, eu acho muito curioso, porque este é do tipo anelar. O que é que acontece? Reparem, este é que faz de gnomon, faz-nos a sombra. Neste caso está claramente no meio-dia, praticamente não se dá conta. Mas, como tem marcações aqui sobre o anel, eu leio estas marcações, tanto seja em qualquer estação do ano. Verão ou inverno, não há qualquer problema. Porque senão, reparem, no inverno lia aqui por baixo e no verão ele terá marcações do outro lado de cima. Este relógio é muito curioso porque nos dá exatamente uma analogia com a Terra e com a sombra, com a projeção da sombra, mas estes relógios funcionam mal. É muito complicado porque esta sombra fica difusa e, como fica difusa, é difícil ver exatamente em que momento que marcação é que ela está. Mas é uma curiosidade, é francamente interessante. Agora, até agora, matemática, nada. Só falei em divisores de 12 e mais nada. O que é que acontece aqui? Acontece aqui que, se eu quiser fazer marcações num plano, o que é que vimos lá fora? Não vimos apenas o modelo de um relógio equatorial. O relógio equatorial, como modelo, acaba por ter um problema. Eu tenho que o pôr em cima de qualquer coisa, não é? Portanto, não é fácil de colocar. Os mais comuns são quais? São os verticais. Os relógios verticais eu posso colocá-los numa parede qualquer. Já vamos ver depois como. Agora, fundamentalmente, o que é que está em jogo? O que está em jogo é que basta que eu saiba construir um relógio equatorial. Qual é a dificuldade? Zero. Eu agarro aqui assim, marco com um transferidor 15 graus, espeto aqui um espeto no meio perpendicularmente e tenho o relógio feito. Agora, se eu o puser num plano horizontal e se for ver onde é que este espeto, chamemos-lhe assim, entra no plano horizontal, eu digo aqui que eu vou fazer um relógio de sol horizontal, em que vou pôr o gnomon com implantação naquele ponto. E agora como é que eu faço as marcações? O que é que eu faço? Tenho uma marcação da primeira hora, uno com aquele e automaticamente projeto-a e aparece uma marcação no relógio horizontal. Reparem que esta situação eu posso transformá-la num desenho geométrico, como agarro neste plano, rebato para o lado de cá, e exatamente o que estamos a fazer aqui, porque reparem que não é mais do que isto. Este ponto, agora, eu uni com aquele e fiquei com outra marcação. Estão a ver? Agora, este processo é puramente geométrico, mais uma vez, mas nós podemos fazer contas. E eu não vou aqui entrar muito em pormenor com as contas, mas precisamos de saber apenas o quê? Um bocadinho de trigonometria plana. Trigonometria plana aprende-se porque o seno, cosseno, etc., surgem normalmente de acordo com os anos atuais de escolaridade no 9º ano. Depois estuda-se a trigonometria um bocadinho adiante, mas fundamentalmente, reparem que o que está aqui em jogo são 3 triângulos. Um triângulo que diz respeito exatamente a este, e agora os outros triângulos são as marcações no relógio equatorial e as marcações no relógio horizontal. E o que é que nós temos que fazer? Uma relação muito simples entre umas formas geométricas muito simples envolvendo senos, cossenos e tangentes, e temos a fórmula que me permite, reparem, a tangente de uma nova marcação. O que é que eu faço? Se eu quiser os 15 graus, faço tangente daquele ângulo, depois é o seno a multiplicar pela tangente de 15. Quando quiser 30, multiplico pela tangente de 30 e assim sucessivamente. Como é que isto se faz muito bem? Com uma folha de cálculo, que agora está na moda, não é? Toda a gente usa folhas de cálculo, mas neste caso uma folha de cálculo resulta muito bem para fazermos estas contas. Agora, só para vos chamar a atenção, isto é relativamente ao que estava lá fora, aquela aplicação, que nos vemos os arcos diurnos. É muito interessante observar o trajeto da sombra. O trajeto da sombra varia substancialmente ao longo do ano. Claramente, aqui temos no inverno o arco que a sombra me descreve e, para a mesma latitude, o arco que a sombra descreve no verão. Completamente diferente. Se estivermos no equinócio, a sombra descreve uma reta. Alguns relógios horizontais muito interessantes. Temos aqui 2 exemplos do Palácio da Pena. Este relógio tem aqui um mecanismo que faz disparar ao meio-dia. Tinha uma mecha e fazia disparar um canhão que anunciava o meio-dia. Este é um relógio mais tradicional, está na parte mais do convento, propriamente dita, que ficou mais conservada. Falta o gnomon, como é costume, estão sempre razoavelmente vandalizados.
Para vos dar só uma ideia rápida, nós construímos relógios onde quisermos. Se reparem, se a parede estiver na direção norte-sul, é a situação de facto mais simples que de construir. Tínhamos aquele de São Sebastião da Pedreira. Se quisermos o sol que estiver virado a norte, o que é que acontece? Reparem que o gnomon é sempre o mesmo. O gnomon é prolongado para o lado de cá, temos o gnomon a subir. Se tivermos um relógio que não acerta diretamente nem com a direção este-oeste, então aí o problema complica-se. Teremos o chamado relógio declinante. Temos, para os fazer, tal e qual, eu posso partir de um horizontal, agora já tinha o horizontal, e agora reparem que faço a mesma coisa. Tenho aqui o gnomon, e agora as marcações do horizontal, pura e simplesmente uno, e tenho as marcações do vertical. E faço tal e qual a mesma coisa do declinante. Mas agora o que é que acontece? Acontece que, se mais uma vez nós usarmos a trigonometria, arranjamos umas expressões matemáticas que nos permitem exatamente calcular os ângulos a partir do conhecimento da sua tangente. Depois é uma questão de, a partir da tangente, eu posso, portanto, determinar o ângulo. Reparem que, se houver uma declinação D, a fórmula de facto é mais complicada. Quando o D é igual a 0, o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, e como tal ela fica extremamente simples, e temos aqui assim a fórmula que nos permite calcular todas as marcações num relógio vertical. Alguns exemplos interessantes. Este é talvez o relógio mais antigo a funcionar, está em Tomar. Tem aqui um pormenor muito curioso, não sei se conseguem ver, é que as marcações estão de pernas para o ar. As marcações estão de pernas para o ar, presume-se, eventualmente, não se está a ver muito bem por causa da luz, que ele está colocado ali, tem uma janela por cima e que viam as horas da janela por cima. Não era muito prático, mas para estar de pernas para o ar, provavelmente seria essa a situação que se verificava. Ele é um relógio do século XVI e está a funcionar. Pronto, está alto, tem um gnomon de pedra que resiste e, como tal, não tem problema nenhum de conservação. Temos aqui exemplos de relógios declinantes, exatamente de um relógio que para vermos horas de manhã ou horas de tarde. No primeiro aumenta, é para ver as horas à tarde, e este mais para ver as horas de manhã, declinantes orientais e ocidentais. Estes que são combinações, conjuntos de relógios, curiosamente estão situados ambas na região de Mafra. Neste caso, a direção é exatamente este e a direção oeste. E, portanto, neste caso, as marcações, o gnomon vai ficar paralelo à face. Este ainda se consegue ver, este já não tem, falta ali claramente. Relógios portáteis. Relógios portáteis, com a mudança da latitude, o relógio tem que ser adaptado. Porque não é dizer que uma pessoa tem um relógio num determinado lugar e depois leva para outro e depois quer que funcione. Não funciona. Bom, havia muito quem usasse o sistema de ter relógios portáteis, que não era para ver as horas, era só para dizer que tinha, não é? Mas se na realidade se quer ter um relógio portátil, este modelo é curiosíssimo, porque o que é que ele faz? Este é um relógio horizontal, contrariamente àquilo que nos possa parecer, porque isto não está na posição horizontal, mas o que é que acontece? É para compensar a latitude. Como ele pode-se funcionar, é um relógio universal, funciona em qualquer sítio. Do hemisfério norte. Porque há sempre um problema, eu não disse, mas a minha conversa é para o hemisfério norte. Se tivéssemos uma conversa para o hemisfério sul, seria tudo ao contrário, as marcações ao contrário, etc. Mas nesta situação, esta inclinação do plano das marcações compensa exatamente a mudança da latitude e este relógio, de facto, pode funcionar em qualquer local. Agora, ali fora também já viram como é que se lê depois as horas num relógio de sol. Vamos só rapidamente. Temos ali um relógio muito antigo que está numa das paredes do Mosteiro da Batalha e temos aqui um relógio idêntico, um ômega, que é idêntico ao que foi à Lua. Portanto, estão bastante separados no tempo. Agora, como é que eu relaciono as horas de um com as horas do outro e como é que isto apareceu? Bom, para já, há uma questão que provavelmente passa muito ao lado, é que é a ideia de que um dia tem 12 horas. Dias com 12 horas solares só há 4 no ano. E, portanto, há sempre uns desvios, uns avanços e uns recuos que fazem com que a hora tenha que ser corrigida. Essa diferença, que normalmente é chamada a equação do tempo,
Se nós a registarmos num gráfico, vemos que temos ali um pico e temos aqui assim, outro, aqui 16 e ali 14 são os desvios máximos. À hora dita do relógio do Sol, nós teremos que fazer acertos tendo em conta o dia do ano em que estamos exatamente a fazer a medição. A questão da hora legal, já agora aqui só um apontamento. A hora legal terá surgido, em grande parte, muito associada às viagens. Apanhar um comboio era um problema, não é? Os comboios regiam-se por relógios de sol. Em países com largas longitudes, claramente que esse problema se punha, e, portanto, conta-se que foi Fleming que propôs a divisão em fusos horários, na sequência de ter perdido um comboio, e por ter perdido um comboio teve que dormir na estação, e por dormir na estação perdeu o barco no dia seguinte. E, portanto, enquanto esteve neste tempo todo, terá de ter estado a pensar exatamente e propôs uma primeira divisão em fusos horários. Não foi fácil a divisão em fusos horários porque ela tinha implicações políticas grandes e, portanto, isso foi uma coisa que demorou bastante tempo, mas depois fixou-se exatamente em Greenwich, o meridiano zero, e o furo tem 7,5 para este e 7,5 para oeste. Ora, se nós vejamos, em Portugal nós temos a hora de Greenwich, nós temos 9 graus de longitude, portanto nós não estamos no fuso de Greenwich, nós estamos no fuso dos Açores, mas como queremos, convém mais estar no de Greenwich, pomos no de Greenwich. Quem é que está no de Greenwich? Madrid, mas Madrid quer a hora europeia, portanto, no fundo, existe uma hora legal, mas depois as pessoas adaptam a hora legal, enfim, como melhor lhes convier. Curiosamente, os acertos nas estações eram feitos com os acertos dos relógios mecânicos eram feitos com relógio de sol. E este relógio de sol tem uma precisão ao minuto, portanto tem um gnómeno que é um fio muito estreitinho e tem de facto uma precisão ao minuto. E estes relógios eram usados ainda no século XIX, até ao princípio do século XX, em França concretamente. Agora, para acertar um relógio, concretamente, temos aqui o relógio da Sé, marca-nos 1h, no dia 15 de agosto. Como nós temos hora de verão, somamos automaticamente 1 hora e passamos a ter 14 horas. Depois, como temos 9 graus e qualquer coisa de longitude, e por cada grau de longitude temos 4 minutos de diferença, teremos que adicionar mais cerca de 36 minutos. E depois, ainda de acordo com a equação do tempo, ainda temos que adicionar mais o correspondente da equação do tempo, fazer a leitura e adicionar, e assim, quando o relógio da Sé marca 13 horas, o nosso relógio mecânico já marca 14 horas, etc. Portanto, quando se vai para a praia, se diz que se pode estar na praia a partir das 4 da tarde, que o sol já não faz mal, claro que faz, porque às 4 da tarde no nosso relógio ainda está muito longe de ser 4 da tarde no relógio solar. E agora um apontamento aqui final, que é o maior relógio de sol de Lisboa. Como é que surgiu este relógio de sol? Por intermédio do Dr. Correia Oliveira, relacionado com o Tempos Internacional, eles quiseram fazer na fachada de um edifício, desenhar um relógio de sol. E um gabinete de arquitetos propôs um modelo e depois pediu que se fizessem as marcações. As marcações foram feitas, calculadas para um relógio de sol com um determinado tipo de declinação, que tem aqui de facto uma curiosidade, que é, neste caso não há sombra, neste caso há luz. Há aqui uma fenda, essa fenda deixa passar luz e, portanto, essa luz é que nos dá a marcação das horas. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que se fizeram as contas, mais uma vez aqui, cá está a folha de cálculo, e o que é que acontece? Temos aqui os ângulos todos. Inicialmente, devo dizer que o primeiro desenho que apresentámos foi um desenho com as marcações feitas. E a resposta foi, está bem, mas nós não queremos saber das marcações, queremos é saber dos ângulos. Ora, se está o desenho feito, se vamos medir os ângulos, temos erros enormes. Então, vamos calcular os ângulos, calculamos os ângulos e com base nestes ângulos, fizemos este desenho. Bom, fizemos este desenho e, felizmente, a técnica evoluiu muito. E fomos para o gabinete de arquitetos e então eles tinham um programa que permitia analisar o Sol nas várias estações do ano, nos vários dias do ano, às várias horas. E então resolvemos que íamos testar o relógio de Sol antes dele ser construído. E o que é que aconteceu? Contrariamente àquilo que seria desejável, os arquitetos tinham feito aqui assim, exatamente, uma parede alta que criava aqui algum efeito. E o relógio de sol, que estava tão bem centradinho, com as marcações, até tínhamos marcado aqui meias horas para se poderem ler da parte da tarde, praticamente não era iluminado da parte da tarde.
Moral da história, se não houvesse o programa de computador, nós tínhamos feito um relógio que estava praticamente sempre à sombra. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que tivemos que descentrar o relógio e ele ficou com este aspecto e é com este aspecto que lá está. Aqueles cálculos que nós tínhamos feito, aproveitámos alguns deles, mas a maioria dos cálculos à partida não eram necessários, porque fizemos, reparem que as marcações só vão até praticamente às 2 da tarde. E agora, para acabar, aqui um relógio de sol que pronto, não está cá em Portugal, está em Paris, mas tem 625 metros quadrados, que é uma enormidade. É um relógio horizontal, pretende, de certo modo, figurar uma borboleta gigante, e por isso chamam-lhe o papillon, e ele tem aqui, assim, uma inscrição, que não se vê, que está aqui em baixo, e que diz: "Le temps passe, passe-le bien", não é? E é com isto que me despeço, o tempo passou bem. Obrigada. Pois bem, obrigadíssimo. Muitas explicações interessantes, muitas tangentes, senos e cossenos. Olá. É a altura de fazerem perguntas. Aproveitem agora. Alguma dúvida sobre relógios de sol? E quando é que vai estar pronto esse relógio dos arquitetos? Esse relógio dos arquitetos? Fuji? Já o relógio está pronto, não é? Em que sítio é de Lisboa? É melhor falar para aqui, que há pessoas na internet. Fronteira entre Lisboa e a freguesia de Louros. Sacavém, perdão. Portanto, é ao pé do Rio Trancão. Quem vem na Ponte Nova, do lado direito, pode vê-lo. É bom não olhar demasiado, senão pode ter um acidente. Mas ele está lá, ele é enorme. Portanto, se olhar à direita com atenção, está lá, está pronto. A quem vai na Expo em direção a onde costuma estar o circo, na altura do Natal, a ver o relógio, não é? Portanto, é naquela ponta norte, exatamente. Está ocupado? É uma situação problemática, o empreiteiro faliu, há uma situação de conflito jurídico que está a ser dirimida em tribunal. A empresa que fazia o mecenato e que nos convidou a fazer isto está em litígio jurídico, portanto ia ser a sede desta empresa e o relógio está lá, o edifício está lá, mas a empresa não foi ocupar o edifício porque o empreiteiro faliu. Mas o relógio é o maior relógio de sol de Lisboa e para já o mais recente, não é? Que nós saibamos é o mais recente. É? Portanto, começámos com os meninos e acabamos com o relógio do século XXI, não é? Exatamente, interessantíssimo. Exatamente. E também tem lá a equação do tempo para as pessoas depois acertarem as horas? Não tem. Não tem. Devia ser acompanhado por um livrete qualquer. Pois, o que eu sugiro é que depois façam na fachada ao lado do edifício as explicações da equação do tempo e a crescente, e a pessoa vai a conduzir, não é? Agora, mas é espetacular a fachada. Agora, a ideia de facto é fazer ligação às escolas, porque reparem, há muito aquela ideia de que a forma esférica, temos que ter trigonometria esférica, enfim, que as coisas são muito complicadas, e na realidade não são. E, portanto, os mais pequeninos montam o relógio e apenas o que é que eles fazem? Fazem uma divisão dos 15 graus, mas depois que já, quando crescem um bocado, dizem, então agora vamos fazer o horizontal, e eles fazem. Não é? E aí, obviamente, nós tentamos canalizá-los, de certo modo, para a trigonometria. Portanto, a ideia é exatamente trazer a matemática, que parece assim uma coisa tão abstrata, para situações reais e que ainda por cima são muito apelativas, são muito bonitas. Eu já agora gostava de referir que a questão dos relógios de sol começou exatamente com uma escola e começou com uma pessoa que está aqui presente, que fez um trabalho de recolha de relógios de sol com uma escola num estágio pedagógico aqui na faculdade. E, portanto, na sequência está ali sentado. Quem é? Quer contar a história? Conte lá a história já agora, estamos curiosos. Ok, bom, a história tudo começa em 2001, um núcleo de estágio da Faculdade de Ciências, do Departamento de Matemática, na Escola António Arroio, onde um conjunto de jovens professores lembraram-se de desenvolver um projeto. As ideias foram surgindo até que imperou esta ideia do relógio de sol. Naturalmente esse conjunto de professores
uns deram aso a essa aventura e a partir daí começaram a surgir algumas conferências. A partir dessas conferências surgiram oportunidades, nomeadamente o crescimento daquele que era o projeto denominado As Sombras do Tempo, com a inauguração de uma exposição que, com esse mesmo nome, num encontro em Óbidos chamado Nexus 2002, e pronto, e a partir daí foi uma ideia que foi sido enriquecida por um conjunto de pessoas, como a professora Susana Nápoles, a professora Adelaide Carreira, aqui ao nível da Faculdade de Ciências, mas também a nível nacional. Todo um conjunto de outros professores, e não só professores, abraçaram o tema e pelo país fora, pela experiência que fomos tendo em algumas dessas conferências, dávamos com alguns maluquinhos, entre aspas, a olhar para o topo dos edifícios, a procurar relógios de sol. E assim foi-se dinamizando um tema que eu acho que é intemporal, e a prova disso é a professora Susana Nápoles estar aqui à nossa frente com a continuação dessa dinâmica de crescimento deste tema que são os relógios de sol, e que certamente irá perdurar através dos diferentes seguidores que vão surgindo durante o caminho. Bom, naturalmente, eu acho que isso não é mensurável porque de forma isolada ou agrupada ou mesmo associada vão surgindo novas pessoas, vão saindo os que estão, e eu acho que é um tema que é de todos e não é de ninguém. E o importante mesmo é que a ciência saia enriquecida com o contributo que cada um dá. E a partir daí vamos crescendo e vamos vendo o tempo passar e vamos passando bem com esse mesmo tempo, parafraseando ali a professora Susana Nápoles. Sim, senhor, espetacular. Então, e a astronomia? O que é que aprendem da astronomia? Tanta matemática e a hora legal. Mas também aprendemos e procuramos desenvolver a outros níveis esses mesmos temas. Já agora, à parte, através da Associação de Professores de Matemática, foi desenvolvida também uma outra exposição da medição do tempo, onde aí envolveu de uma forma mais abrangente outras formas de medir o tempo, os calendários, os notolábios, os relógios mecânicos. Recorremos ali um bocadinho também à ciência do Fernando Correia de Oliveira, de forma indireta deu o seu contributo naquele caso, e tantos outros que foram surgindo nesse percurso de investigação, e que naturalmente, também essa é uma outra exposição itinerante, que tem passado por várias escolas, através da APM, e tal como as Sombras do Tempo, e tal como esta nova exposição da Matemática e os Relógios de Sol, todas elas, e uma outra que eu sei que existe lá para cima, para o norte, todas elas foram dando contributo para o desenvolvimento desta ciência intemporal, que ao mesmo tempo reflete aquilo que é a mais-valia de um tempo que tantas vezes passa a correr, mas que, se olharmos na realidade, tem o seu próprio tempo, que é o tempo do real do Sol que nos percorre o dia-a-dia. Ok, vou dizer assim, maravilhoso, espetacular, sim senhor. Já não está aqui, já não vejo aqui a pessoa responsável pelo levantamento dos relógios de sol em Torres Vedras. Ele já saiu, é pena. Iria convidá-lo aqui também a falar sobre isso. Mas ainda vou desafiar mais, isto não fica aqui. Obrigado, professor. Em primeiro lugar, obrigado pela sua apresentação fantástica. Eu já tinha ouvido falar de si, nomeadamente o professor Rui Agostinho, não só. E de facto nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Eu sou professor do ensino secundário, ou melhor, terceiro ciclo e secundário, começa no 7º ano, e abordo do ponto de vista da astronomia, claro, sempre que posso, fazemos trabalhos conjuntos com os colegas de matemática. Mas o trabalho de equipa nem sempre é fácil, numas escolas é melhor do que noutras. Depende das pessoas. E eu queria fazer 2 ou 3 considerações. Os relógios, de facto, há muitas e diversificadas formas de os fazer. E mais recentemente eu descobri que o do professor Rui Agostinho é o melhor e tem uma fiabilidade fantástica. E os miúdos ficam muito contentes, porque eu uso vários, desde os mais simples, o Gnomon, uma coisa simples, mas com um processo. E o processo é, primeiro, vamos observar a sombra, observação, fazer registros,
e tal, depois fazem em casa, no fim de semana, uma coisa, só ver as sombras, e eles ficam, de facto, começam a perceber que aquela coisa cá ali, e depois passamos para os relógios, portanto há uma sequência. Ainda hoje, numa turma de 7º ano, eu disse, vocês este fim de semana vão observar isto, observar a vossa sombra. E depois vamos usar a regra, no caso da praia, eu digo sempre o seguinte, quando a vossa sombra é maior ou menor do que a vossa altura, vocês descobrem se é seguro ou não, mais ou menos, ir para a praia. E, portanto, quando é maior do que nós, vamos dizer que é seguro, e quando é, portanto, inferior a nós, ou igual, ou não devemos ir para a praia. E eles mais ou menos ficam lá com isso. Depois, algumas dificuldades que surgem é, de facto, os registros, pegar no relógio, fazer registros com um caráter sistemático mesmo ao fim de semana. Durante uma aula, podemos fazer isso perfeitamente, e eles chegam à conclusão, com o do professor Rui Agostinho do Observatório, com erros de 2 e 3 minutos. No caso com 2 turmas do ano letivo anterior, eu agradeço ao professor Rui e a utilização do relógio. Eu peço sempre a vocês, à Susana, e é o seguinte, porque depois eles percebem, eles dizem, fantástico, uau, isto funciona. Porque geralmente as coisas, eles pensam que as coisas não funcionam, pensam que a aprendizagem é só nos livros e na internet e nos CDs e nos DVDs. E fazendo coisas, aprender fazendo coisas. Eu acho que essa é, de facto, em todos os anos, em todos os níveis. E, portanto, agora a pergunta era a seguinte. Muito recentemente, e eu nunca tinha pensado nisso, mas em conversa com o Máximo Ferreira, não sei se foi na Astrofesta, e ele disse-me o seguinte, que, olha, sabes, lá numa aldeia ali perto de nós, eu também nasci numa aldeia na zona de Abrantes, que é perto de Constância, usavam, os trabalhadores no campo, há umas décadas atrás, usavam a própria enxada para medir o tempo. E era ou a hora da sesta ou do almoço, não se sabe muito bem. E ele conseguiu, numa aldeia, ir verificar esses registros. Ou através de alguém, já com uma certa idade, que lhe contou isso. E eu disse, olha, também nunca tinha pensado nisso, nem tenho ideia disso. Sei que na minha aldeia se usavam os relógios a hora do sol para dividir a água das levadas, exato, que ainda existem até há 10, 15 anos atrás. Agora não, porque não há gente e a água chega para todos. Mas de antes não era assim. E não há gente, as pessoas fugiram de lá e as poucas pessoas que lá estão já não precisam disso. Porquê? Porque ao longo do dia já não precisam de regar de noite, regam todos de dia e cada um vai regar quando quer. Escusado será dizer que a maior parte das terras estão cheias de silvas. É verdade. Mas faziam o seguinte, faziam como os observatórios. Faziam, de manhã, uma pessoa, trocavam, pois era rotativo, para não ser sempre a mesma pessoa, a regar de dia ou de noite. Marcava, ia ao nascer do sol e levava um relógio e marcava 6 da manhã. E a partir daí, mais ou menos no verão, nos 3 meses que eram mais preocupantes, isso funcionava muito bem. E isso acabou, aí há 10 ou 15 anos atrás. Agora, neste momento, eu vejo que as pessoas já só regam de dia. Há pessoas que têm tanques e ainda existem 2 levadas a funcionar. E, portanto, esta coisa da medição do tempo, a pergunta era se tem algum registro da utilização da enxada para dizer, ok, aqui já passou 1 hora ou 2, não sei, já passou a hora da sesta, e a pessoa olhava para ali e via, ok, está na hora de pegar na enxada. Olha, eu aprendi com o José António Madruga, exatamente, está lá fora uma enxada, viu? Estava ali fora a enxada. Está lá fora a enxada, não é? Portanto, eu não sabia. Eu tive, a certa altura, quando começámos a trabalhar nos relógios de sol, eu tive o contacto dele, já não sei exatamente como, mas sei que ele me forneceu imenso material, mandou-me montes de fotografias, de recolhas de relógios, e falou-me da história da enxada, que eu achei uma delícia, não é? Portanto, a enxada é posta em oposição ao sol e, portanto, a sombra percorre de forma... é o intervalo do almoço. Portanto, aquilo é como o relógio de ponto, não é? Portanto, tem ali sim o intervalo do almoço, 2 horas no verão, 1 hora no inverno. Exatamente o registro feito com a enxada. Exatamente. Exatamente. Exato. Já está, exatamente. Não, para quem está em casa e não pôde vir aqui à Faculdade de Ciências, esteve aqui uma enxada para demonstrar exatamente a utilização da sombra do cabo da enxada sobre a pá, porque estando a enxada orientada para o Polo Norte, e então a sua sombra percorre a pá durante mais ou menos 2 horas.
e isso dava o intervalo para almoço das pessoas, dividindo a meio seria cerca de 1 hora, de modo que a Faculdade de Ciências orgulha-se de ser high-tech e ter ali uma enxada para medir aquilo. Delicioso, delicioso. Também gostei muito, chamou muita atenção a questão dos pés. Exato. E aquele texto, estás à espera dos 11 pés, né, para ir almoçar. Será que é daí que vem a tradição de falar do andamento do tempo? Se calhar. Chamou-me a atenção, quer dizer, nós temos a expressão do andamento do tempo. Não é? E a sombra a progredir numa fração. Pois, pode ter alguma relação. Poderá ser, não sei. Pode ter alguma relação, exatamente. Ok, e a astronomia onde é que está? Está naquela equação de tempo. Está na equação do tempo. Podemos fazer desenvolvimentos, podemos começar a falar do analema, podemos começar a falar da eclíptica, mas não era. Aqui, digamos que portanto, já se entra mais em alguma. Exatamente, E, portanto, olha, já agora passo a propaganda, digamos assim. Portanto, a aplicação que está na Casa das Ciências faz exatamente isso, não é? Portanto, faz dá assim umas luzinhas de astronomia muito simples, escritas enfim, nos post-its, pouco mais do que post-its, mas à partida já nos dá uma ideia de o que é que interfere na realidade, naquela questão que parece tão estranha, dizer, afinal, a questão de o tempo que decorre entre 2 meio-dias consecutivos não ser 24 horas, a não ser em 4 dias do ano. Nós diríamos, olha, talvez em 4 dias do ano não seja, era exatamente ao contrário, a primeira ideia que surge de um ponto de vista empírico, não é? E, portanto, isso tem diretamente explicação, tendo em conta o tipo de, portanto, a trajetória aparente do Sol, etc. Não é? Acho que as pessoas não sabem o que é a Casa das Ciências. A Casa das Ciências é um portal de divulgação, portanto, em que se põem materiais e portanto, está lá. Estão disponíveis. É apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Sim, e é livre, portanto, a pessoa chega lá e diz que Exatamente. Agora vai ser ligeiramente alterado. Ficou sem dinheiro, não é? Vale a pena, exatamente. De modo que foi aqui mencionado aquele relógio que tiveram a montar, que é do Observatório, o que eu lá coloquei, está ali a Susana Ferreira, que também fez o desenho, e foi um trabalho conjunto, mas o que lá está colocado foi referenciado ao meridiano de Lisboa, está uma tabela de fazer o ajuste em minutos para as várias latitudes da cidade, mesmo a inclinação do gnómon está marcado como é que deve prender o gnómon consoante a latitude, mas esse relógio não funciona para a Madeira porque a latitude é bastante diferente. Mas para continente e Açores funciona razoavelmente bem e desde que haja cuidado a fazer a orientação, que dizia, não era? Tem que ser bem orientado a norte, de facto conseguem-se diferenças entre a hora solar e a hora do relógio, que aqui foi mencionada, é que a hora do relógio é uma hora solar média, mas não corresponde ao Sol. Não corresponde ao Sol, essa é que é a questão. Foi criado em século XIX o conceito de Sol fictício, um Sol que anda em velocidade constante à volta da Terra em cima do Equador, em vez de andar no plano da eclíptica. Portanto, a hora média do relógio que está aqui na hora legal é esse relógio fictício. Daí de ser necessário corrigir aquilo. A escolha foi feita. Isso está posto nesse relógio aí e, de facto, que desde que haja cuidado, é possível ter uma conversão da hora solar verdadeira, que é dada pela sombra, para a hora de tempo médio, atualmente designado por tempo universal coordenado, porque vem da hora atómica, não é? Mas isso é outra história. É outra história e depois há fofocas interessantes. É que a rotação da Terra está a abrandar, blá, 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 blá. Pois bem, há mais perguntas aqui para a professora Susana Nápoles. Conversa vai longa. Aqui mais uma. É melhor, vou pedir para falar para aqui, que há pessoas da internet. Professora, quando estamos na época dos descobrimentos, já temos relógios mecânicos ou ainda andamos não temos Então, e o relógio do Sol no barco... No barco é complicado. Não funcionou? Não. O relógio de Sol no barco não dá, não é? Pronto, os primeiros relógios mecânicos surgem para aí no século XVI. Mas já há relógios mecânicos. Já? Já há relógios, mas não são certos, não é? Portanto, mas Huygens tende a corrigir o pêndulo, não é? E o comprimento do pêndulo consoante as oscilações. Pois. Exatamente. A questão é o relógio mecânico, exato. Pois. Exatamente, e o astrolábio podia-se à partida usar bem no barco, portanto não tinha esses problemas dos balanços. Deixa-me passar o microfone, que as pessoas lá atrás e na internet não ouvem.
Peço desculpa. A expansão toda portuguesa é feita praticamente só com latitude. A longitude era a experiência e com muito naufrágio. Portanto, saber onde estava a costa, às vezes, era já estar em cima dela e morrerem todos. A latitude, sim. O problema essencial, e é aquilo que se diz que é o final e o declínio do Império, é serem os holandeses e os ingleses que fazem a longitude no mar, com Harrison primeiro e depois por aí fora. Portanto, o desenvolvimento tecnológico leva, entre outros fatores, a que o Império Português seja substituído pelo Império Inglês e pelo Império Holandês. Mas, acima de tudo, nós temos um empírico na longitude, não temos conhecimento. Mas há, obviamente, relógios desde o final do século XII, relógios mecânicos de torre. Agora, a bordo, não. A bordo havia a latitude com o astrolábio, que era altamente exato, fidedigno. Havia outros métodos, não de precisão, mas tinha as clepsidras e à noite os nocturlábios que permitiam fazer medição de tempo, com alguma, porque, exatamente. A rotação da clepsidra levava a atrasos que depois levavam a naufrágios. Sim, por causa disso é que há estruturas que são 4 agregadas que se viram, porque a clepsidra, como é um gargalo de vidro por onde passa a areia, vai sendo corroído e alarga, e o tempo de 15 minutos com que eram calibradas vai diminuindo consoante a utilização. Mas à noite o nocturlábio e a rotação da esfera celeste, do lado norte, dava para fazer isso. Depois há levantamentos da latitude e longitude do Sol, a declinação solar, que permite fazendo os trânsitos e o tempo. A questão é, isso é verdade, mas os portugueses fizeram mapas com incertezas de 20 km e precisavam do tempo. Por muito empírica que a medição do tempo fosse, levou a essa precisão. E a longitude é uma medição do tempo. É verdade. Portanto, utilizado. De facto, o relógio mecânico é mais tranquilo. O Harrison é que o faz, não é? Mas não foi assim tão mal. Não, fazer mapas, os bons mapas portugueses tinham 20 km de incerteza na linha da costa. Era impressionante, foi mesmo impressionante. Pois bem, mais perguntas sobre relógios de sol. O desafio da Faculdade de Ciências é para preservar o planeta, abandonem os relógios que gastam pilhas, e toda a gente a partir de agora vai utilizar relógios de sol. Devíamos ter aqui também uma fachada dessas lindíssimas na Faculdade de Ciências para ver as horas de entrada e saída. Está feito o desafio. Mais umas perguntas? Então, só um minuto. É preciso falar para aqui que há pessoas a ouvir. Ok. Alguém pensou numa ideia fora do baralho, que era o seguinte, que era como aquele relógio de sol, mas mudar um bocadinho as linhas, de modo que ele passasse a dar o tempo solar dos lados de Greenwich. Isso tornava o relógio mais universal, por um lado, e facilitava imenso a conversão para a hora legal, se pensarem bem. Alguém pensou nisso? Mudar um bocadinho as linhas, de modo que o relógio, em vez de marcar a hora solar aparente do local, passasse a marcar a hora solar aparente em Greenwich. Isso dava uma universalidade maior ao relógio, mas fundamentalmente tornava mais fácil a conversão para a hora legal e nunca andaria por um erro maior que 16 minutos. Simplesmente a hora que lá estava e a hora legal nunca variavam mais que 16 minutos e, portanto, seria mais fácil de converter. Que há relógios com essas características, já até com algumas correções relativas à equação do tempo, não é? Portanto, eu julgo que há. Vou-lhe passar o microfone para as pessoas todas ouvirem. Há relógios extremamente exatos, relógios de sol, que já têm a equação do tempo e a vão descontando. Exato. E têm também o alinhamento pelo meridiano zero. Manual. Mas há um afinamento. Aliás, por exemplo, a professora Sananápolis falou das meridianas. Nós tivemos meridianas no Porto, nos Clérigos, tivemos meridiana aqui em Lisboa, no Castelo de São Jorge e depois no Jardim de São Pedro de Alcântara. E depois na Faculdade de Ciências de Lisboa. A meridiana, o que era a meridiana? Era a forma de fazer soar, do ponto de vista... Portanto, o tempo era ouvido e não visto. E todas as pessoas se acertavam em Lisboa ou no Porto, mas não era pelo meio-dia solar verdadeiro. Era pelo civil. Porquê? Porque a meridiana estava apontada para dar o meio-dia civil e não o meio-dia solar. Portanto, há esse tipo de cálculos que se pode fazer. O relógio solar pode dar o tempo civil.
Pois, tem é que se ir ajustando a escala, a pessoa tem que saber em que dia do ano está e tem que ajustar a escala para corrigir o fator de menos 14 ou mais 16 minutos. Tem que fazer isso, não há maneira automática de ir fazendo isso. Um bocadinho as linhas, essa correção fica sempre a 16 minutos, ao passo que, como estão aí, as correções são um pouco mais complicadas. Não, a correção é só a equação do tempo, que é passar do sol médio fictício Pois, para o tem outro. que ser sempre. Mas isso é só somar um valor constante. Isso é só somar um valor constante. Não, ok. Eu gosto muito da hora de Nova Iorque, vou lá pôr a hora de Nova Iorque. Em vez de Greenwich. Só para meter. Exatamente, é o fuso zero. Isso mesmo. Mais comentários? Coisas da hora? Está aqui. Só uma nota para relacionar a questão do tempo, da equação de tempo e a questão da hora legal com as marés. Aqui há uns anos atrás fizemos o cálculo da maré do dia do tsunami, do terremoto de Lisboa, 1755, e tivemos que entrar com a hora solar e também com a equação de tempo para reportar, uma vez que os cálculos que nós fazemos das marés normalmente é em tempo universal cunado, tivemos que utilizar esses valores para corrigir, para associar e ligar aos registros que existiam da descrição das pessoas, para ter uma hora um bocadinho mais acertada da ocorrência da onda de tsunami com a conjugação da maré. Isso mesmo, e a tradição mais antiga era do instante, porque alguém mencionou aí, não sei se foi a professora Susana, a tradição antiga de contar a hora era quando o sol nascia, seriam sempre 6 horas. Exato. Fosse o que fosse, era 6 horas, 6 não é? horas. E quando ele se punha, deviam 6 horas. Fosse verão ou fosse inverno. Essa era a tradição mais antiga de todas. E depois, obviamente, foi sendo ajustada, porque a duração não é a mesma, não é? Pois bem, terminamos aqui. Uma grande salva de palmas à professora Susana. Obrigadíssimo. Minha última palavra é, não se esqueçam que há novamente uma super maré daqui a não sei quantos anos, que aquilo era ainda mais alto. Não, a seguir a 2019 havia ainda outra mais alta. Era a maré? Sim. Subida do nível médio do mar. E, portanto, eu já estou a incluir a taxa de subida e a aceleração que o nível médio está. Portanto, ou seja, as super marés vão sendo cada vez mais altas, não mais de maior amplitude. Ok, está bem. Mais altas, não de maior amplitude. Pois bem, em 2019 cá nos encontramos para falar das marés novamente. Bem-vindos à faculdade, foi um grande gosto. Até ao próximo mês. Muito obrigado.